sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São João, capítulo 1, versículos do 29 ao 34. Você pode anotar aí na sua Bíblia, eu vou fazer a mesma coisa aqui na minha. Evangelho de São João, capítulo 1, versículos do 29 ao 34. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, João viu que Jesus vinha ao seu encontro e disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É dele que eu falei. Depois de mim, vem um homem que passou à minha frente, porque antes de mim ele já existia. Eu também não o conhecia, mas vim batizar com água, para que ele fosse manifestado a Israel. João ainda testemunhou: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele, pois eu não o conhecia. Mas aquele que me enviou a batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, é ele quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi, e por isso dou testemunho. Ele é o Filho de Deus, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. É uma das manifestações de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma epifania. Não é? Porque no decorrer da sua vida terrena, Jesus manifestou-se, deixou transparecer a glória de Deus em sua pessoa, em várias situações. Essa daqui é uma delas. Jesus é constante, ininterruptamente, presença de Deus para nós. Mas em algumas situações, os discípulos, os apóstolos, aqueles que ali estavam, puderam vislumbrar a sua divindade. E João dá testemunho dizendo, olha, quando no dia seguinte, João viu que Jesus vinha ao seu encontro e apontando para Jesus disse: eis o Cordeiro de Deus. É o único que tira o pecado do mundo. O ser humano tem um problema que ele não pode resolver. Nós temos uma conta que por nós mesmos, nós não podemos pagar. Como é que você vai pagar uma conta quando tudo que você tem já é de outro? Se a sua dívida comprometeu você até o último fio de cabelo. A única maneira de você se libertar é alguém saldando a sua dívida. Nós estávamos condenados por causa dos nossos pecados. A nós era impossível, e continua sendo, a nossa autossalvação. Você entendeu por que um cristão não pode se dedicar a certas doutrinas, a certas filosofias de autossalvação, de autoaperfeiçoamento, a busca por se tornar uma pessoa melhor? Isso deve fazer parte de todos os nossos dias. Mas quando eu me arrogo a capacidade de me tornar uma pessoa perfeita, quando eu me apresento como salvador de mim mesmo, eu não entendi em nada a realidade que me toca e nem o que Jesus veio fazer por mim. Porque eu estou assumindo para mim um papel do qual eu não vou dar conta. Por que tem tanta gente assim, chateada, triste, frustrada com as suas tentativas de uma vida melhor e de ser uma pessoa melhor? Porque tenta isso por si mesmo, com as suas próprias forças, prescindindo de Deus. Você não pode, não é que você não está autorizado, é que você não tem condições, você não tem meios para resolver essas questões. E tem coisas que não sairão da nossa vida, como certos pecados,
como certos vícios de comportamento, vícios de caráter e vícios mesmo, vícios físicos, inclusive, não, vícios químicos, nós não nos libertaremos se não for pela graça de Deus. Olha, tem armadilha espiritual na qual a gente é apanhado por força das nossas fraquezas, vícios, pecados e confusões, que se a graça de Deus não intervier, nós estamos perdidos. Entendeu o que João Batista está fazendo? João Batista está apontando para todos nós, para mim e para você. O caminho da nossa libertação é Jesus, o ressuscitado. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado de você. Porque quando se fala que o pecado do mundo, nunca vi uma árvore pecar. Nunca vi pedra cometendo pecado nenhum, nem quando ela cai na cabeça de uma pessoa. Então, o mundo que a palavra de Deus está nos dizendo, são aqueles que habitam esse mundo, que têm consciência, inteligência, liberdade e vontade para poder pecar. Somos nós. Então, Jesus é o único capaz de arrancar a raiz maligna que está adoecendo o nosso coração, que se chama pecado. E João continua dizendo, é dele que eu falei. Porque depois de mim vem um homem. Por que depois de mim? Porque Jesus nasceu depois dele. João nasceu 6 meses antes. Jesus nasceu depois. E nessa época era muito importante essa hierarquia, né? Quem nasceu primeiro, quem era mais velho, não é? Isso era muito importante. E João diz, ele nasceu depois de mim, mas eu estou depois dele. Depois de mim vem um homem que passou à minha frente. Porque antes de mim ele já existia. Como é que ele existia antes de João? Se ele nasceu depois de João. João tinha entendido por graça de Deus quem era Jesus, o Filho de Deus. Então, João responde, eu também não o conhecia, mas se vim batizar com água, é para que ele fosse manifestado a Israel. João ainda testemunhou, eu vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Quando que João viu isso? Quando Jesus foi batizado. Se você perguntar, mas Jesus precisava ser batizado? Como Filho de Deus não precisava, mas como um ser humano, ele precisava ser batizado para batizar a humanidade. Em Jesus Cristo, todos nós fomos batizados. Aquele batismo de água, que era simplesmente um sinal, ele se tornou uma graça arrebatadora. Ela se tornou poder espiritual quando Jesus foi batizado. E João viu e dá testemunho dizendo, eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Pois eu não o conhecia. Mas Deus que me enviou a batizar com água disse-me, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, é ele quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e por isso dou testemunho. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E hoje nós temos, além do testemunho de João, um outro testemunho. Jesus Cristo é o Filho de Deus e ressuscitou dentre os mortos. É isso que o Espírito Santo, ao repousar sobre nós, também faz com que nós compreendamos, sabe? O que o Espírito Santo, meus queridos, faz conosco no batismo é algo tão grandioso, mas tão grandioso, que nos devolve tudo o que o pecado tirou de nós. Tudo que o pecado arrancou de você. E aqui eu te pergunto, o que foi que o pecado arrancou da sua vida? Talvez tenha arrancado a sua paz. Tem coisas que a gente diz, né? Eu vou fazer que ninguém vai ver.
E depois que a gente faz, mesmo que ninguém saiba, é como se todo mundo soubesse, porque aquilo nos atormenta. Você sabe que fez. E às vezes o que a gente faz tira a nossa paz, tira a nossa alegria, tira a nossa felicidade. De quantas pessoas o pecado arrancou a família, arrancou os filhos. Teve gente que por culpa própria perdeu o amor dos filhos, perdeu o respeito dos filhos, perdeu o amor de um pai, de uma mãe, porque a gente fala, né, que amor não morre, se o amor é verdadeiro, ele não morre. Tudo que você não cultiva, morre. E um pai e uma mãe podem sim perder o amor pelos filhos. E eu te digo, às vezes não é o que o filho fez que tirou do coração do pai ou da mãe o amor por ele, mas às vezes o que o próprio pai, o que a própria mãe faz, aquilo entope o coração da pessoa com tanta amargura, tristeza, vício, pecado, ilusão, com tanto egoísmo que a pessoa não enxerga nada além de si própria, acaba perdendo o amor pelas pessoas, até mesmo pelos filhos. O que o pecado tirou de você? A sua dignidade, a sua boa fama, jogou você aos pés dos seus inimigos, que massacraram você, que só estavam esperando um motivo para isso. Cada um de nós poderia dar essa resposta. O que foi que o pecado tirou de nós? Mas eu lhe digo, o Espírito Santo, ele nos conserta. E ele nos aperfeiçoa. Porque ele é Deus. O que em você se quebrou pode ser consertado pelo Espírito Santo. Até digo isso para você que olha para si mesmo e diz: eu estou estragado, eu estou quebrado, eu não vejo perspectiva de melhora, eu acho que eu não vou conseguir me curar dessa tristeza, dessa depressão, dessa melancolia, dessa solidão, eu não sei se eu vou me curar dessa animosidade, dessa letargia, eu estou prostrado, eu não consigo me levantar, há quanto tempo eu tento, eu tomo remédios para isso, mas o meu ânimo não responde e o remédio está me fazendo mal. Quando eu paro, eu passo mal de outras coisas. Quando eu tomo remédio, eu melhoro de uma coisa, pioro de outra. O Espírito Santo de Deus tem o poder de nos consertar e de nos aperfeiçoar. Porque aquele que nos fez sabe também nos consertar. Porque Ele é Deus. Não é isso que acontece com tantos testemunhos que nós recebemos aqui no Sorrindo para a Vida? O relato pela boca, pelas mãos de tantas pessoas, dizendo: eu estava perdido e o Senhor foi a minha salvação. A minha família tinha acabado, sem possibilidade de restauração, mas o Senhor veio em nosso socorro e nos salvou. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas pessoas que estavam desenganadas por uma morte interior, abatidas, não é? Despedaçadas interiormente, mas algumas inclusive condenadas fisicamente, porque o resultado das pesquisas, dos estudos médicos mostravam que aquela pessoa não teria possibilidade de escapar daquela enfermidade, que aquela enfermidade iria levar à morte. Iria levar à morte. Até que Deus entrou na causa. Até que esta pessoa teve a coragem de levar aos pés de Jesus, como a gente indicava aqui no livro 40 Dias na Presença do Senhor, levou aos pés de Jesus os seus cansaços, os seus sofrimentos, os seus fardos. Então tudo indicava que aquela enfermidade levaria à morte, mas depois que Jesus entrou, aquela enfermidade se tornou ocasião de vida e motivo de glória para Deus. Quanta gente que nós conhecemos pessoalmente, que aquilo que era para sua destruição se tornou motivo de mais vida na sua vida, porque a pessoa ganhou vida nova a partir do que Deus fez com ela. Se aproximou de Deus pela dor, mas foi conquistado pelo amor. O que falta para que hoje seja o seu dia?
que falta para que agora seja a sua hora? Por que não você? Será que nós vamos ficar sempre nos desculpando, dizendo que as coisas que nos acontecem, elas são meras coincidências? Não permita que o Espírito Santo hoje encha o seu coração, porque Jesus Cristo ressuscitado está derramando o seu Espírito Santo sobre nós. Nesses 50 dias que tem após a Páscoa, não é? O que nós celebramos? O Senhor que vai derramando o seu Espírito. Até que esse derramamento se torne uma coisa assim extraordinária, transbordante em Pentecostes. E o Senhor nos enche de tal maneira com aquilo que é de Deus, quando você permite que o Espírito Santo venha habitar em você, o Senhor enche você de uma tal maneira com aquilo que é de Deus, que o mal não consegue mais entrar na sua vida. Tenta, mas não consegue. Quando uma pessoa é casa de Deus, verdadeiramente é templo do Espírito Santo, quando uma pessoa vive essa realidade pela fé, o mal não pode mais entrar nela, não pode mais acampar em sua alma, não pode mais se estabelecer no seu coração. Só entra em nós aquilo que a gente deixa, quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando você é uma pessoa vazia de Deus, tudo enquanto é porcaria entra em você. Entra pelos seus ouvidos, entra pelos seus olhos, fica no seu coração. Quanta gente atormentada por causa de palavras ruins que escutou, por causa de uma maldição que lançaram sobre ela, uma praga que disseram. Quantas pessoas que estão todos os dias se ferindo com a lembrança de algumas palavras que lhe foram ditas. Porque um coração vazio, gente, não tem defesa contra estas coisas. Mas um coração cheio de Deus não pode ser dominado pelo mal. No coração de uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, só entra o que ela deixa. E a gente vai aprendendo, sabe? Porque não é uma coisa que cai pronta no nosso colo. A gente vai aprendendo, cheios do Espírito Santo, a não deixar mais o mal entrar no coração da gente. Porque às vezes a gente pode cometer essa tolice de ficar pegando para nós o mal que nos fizeram, permitindo que nos fira a maldade de outros contra nós. Mas a vida vai passando, a gente vai amadurecendo, a nossa intimidade com Deus vai crescendo e nós vamos aprendendo que tem coisas que nós não precisamos mais trazer para a nossa vida. Não precisamos. Além de tudo isso que eu estou falando para você, o Espírito Santo de Deus nos liberta do pecado e da morte. O que nós estamos celebrando nesse dia de hoje? A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim, mas não só. A minha e a sua ressurreição. Porque graças ao fato de Jesus ter ressuscitado e derramado sobre nós o seu Espírito Santo, Ele nos libertou do pecado. E Ele nos libertou da morte. É graças a Jesus Cristo ressuscitado que nós viveremos, que você viverá. Que a morte não será o fim para você, nem para mim. Então, assim como em Jesus, da água se fez o vinho, e do vinho se fez a Eucaristia, em Jesus, o Espírito Santo da água fez o vinho. E do vinho fez a Eucaristia. Em Jesus também, o Espírito Santo pega esse nosso corpo feito apenas daquilo que é terreno e faz dele um corpo espiritual. Na Eucaristia, nós comungamos as partículas na aparência do pão e do vinho, mas nós sabemos que não é mais pão e nem é mais vinho. A nossa comunhão é espiritual. O Espírito Santo faz do pão e do vinho, na sua aparência, algo muito mais do que aquilo que eles mostram ser. Os faz presença de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas que se perturbam com isso e dizem, mas não é bem assim, Márcio, isso é uma alegoria, isso não foi o que Jesus quis dizer. Foi o que Jesus quis dizer, sim.
E não venha com essa idiotice de ficar repetindo discursos feitos por pessoas muito pouco preparadas, que acham que sabe algo da Sagrada Escritura e que trocam as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem gente que diz assim, não é que é significa. Tá bom, mas ele disse que é. Ele disse que é, isso é o meu corpo, ele não disse isso significa. Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Então, uma pergunta para aqueles que dizem que, na verdade, Jesus quis falar que significa. E se ele quisesse, então, ter dito que é? Que palavra que ele deveria usar, já que é não serve? Ele disse, é o meu corpo, é o meu sangue. E nós tivemos a oportunidade, esses dias eu contava aqui no Sorrindo para a Vida, nesse mês de fevereiro nós fomos a Lanciano, na Itália, onde há 1.200 anos há um milagre eucarístico que ninguém explica. Ele não está camuflado, ele não está maquiado, ele não está escondido. Ele está guardado dentro de uma urna de cristal transparentíssimo. Para quê? Para que nenhum louco roube, destrua, esse tipo de coisa. Mas toda a luz passa. E você pode olhar como se ele estivesse a uma distância de uns 50 centímetros, estourando 1 metro de você. E pode fotografar? Ixi, nós fotografamos, nós filmamos, nós fizemos o que nós quisemos. E você amplia com a câmera o quanto você quiser. E o que tem lá, Márcio? Tem um pedaço de carne que antes era uma hóstia. Um simples pedaço de pão que numa Eucaristia, há 1.200 anos atrás, celebrada por um padre que não conseguia acreditar que quando ele realizava ali, celebrava a Santa Missa, que o pão se tornava a carne e que o vinho se tornava o sangue. Então veja, o problema da falta de fé não atinge só os não cristãos, não. Atinge inclusive quem preside a Eucaristia, o padre. E a oração que ele fazia em segredo é: Senhor, eu não consigo acreditar, me ajuda. Vem em socorro da minha falta de fé. E numa dessas, a hóstia se tornou úmida, escapou das mãos e quando caiu no chão, aqueles que participavam da missa correram para acudir. Era um naco de carne, que hoje, quando se estuda, vê que é uma fatia do coração humano. Sobretudo do miocárdio, mas tem todos os componentes do coração. Uma fatia tão perfeita que nós não temos ainda tecnologia capaz de fatiar um coração daquela forma, não temos. E todas as pesquisas mostram, é carne humana, do mesmo ser humano, cujo sangue também está lá, porque o vinho se coagulou em sangue, 5 coágulos. Pertence à mesma pessoa, um sangue do tipo AB, mais comum entre os judeus. E quando se faz a coleta para novos exames, é como se tirasse sangue de uma pessoa viva. Explica? Sangue vivo. Sangue vivo. Não tem conservantes, a carne não apodrece, o vinho não apodrece. Não está protegido da luz, o que era suficiente para poder destruir em todo esse tempo. Então, meus queridos, eu digo a você, o Espírito Santo tem o poder de pegar esse corpo mortal que nós temos e transformar em algo que nós desconhecemos, num corpo verdadeiramente espiritual, um corpo que tem parte na glória de Deus, que participa. Sabe o que é ter parte? Que a gente entende assim, ter parte é uma parte vai ficar para mim. Não. É mais do que uma parte vai ficar para nós. Ter parte na glória de Deus quer dizer você participar da glória de Deus, você desfrutar dela, ela se manifestar em você. É tornar-se, com esse corpo transformado, filhos e herdeiros de Deus Pai. Sabe, é o Espírito Santo que nos faz reinar com Jesus. Porque partilhar a glória é nos colocar acima de tudo o que é inferior a nós. É nos fazer de verdade reinar com Cristo. Então nós deixamos essa terra para entrar no céu. E é o Espírito Santo que escancara para nós
as portas do paraíso que o pecado fechou. O dia que o ser humano, atentando contra a vontade de Deus, desobedecendo a Deus, fez pecado, as portas do paraíso se fecharam para ele. Ou seja, nós perdemos o paraíso. Nós deixamos de viver no paraíso. E eu digo que nós deixamos de viver no paraíso porque o paraíso não é somente um lugar. O paraíso é um estado de espírito. É um paraíso quando você tem sempre Deus consigo. Por isso que tem gente que quando faz uma profunda experiência de Deus, a pessoa sente vontade de viver para sempre, ou sente vontade de morrer para ir logo para junto de Deus. Qualquer lugar para ela está bom, nenhuma dor a ameaça mais, ela perde o medo da morte, porque o paraíso se manifestou para ela. Em outras palavras, o pecado arranca o céu de dentro de mim e de dentro de você. E o Espírito Santo faz o quê? Abre de volta essa porta que nós fechamos pela nossa própria culpa. O Espírito Santo é Deus, mas Ele nos honra mais do que os próprios anjos nos honram. Ele é a água divina que no batismo apaga as chamas terríveis do inferno. Então, uma pessoa que busca o batismo, ela está apagando o inferno de dentro dela, da alma dela, da vida dela e do pós-morte. Imagina o que é você existir em inferno, em estado de inferno. O Espírito Santo, no batismo, ele apaga esse inferno, ele extingue essas chamas. Por isso é uma crueldade quando nós, podendo, não permitimos que uma pessoa seja batizada, não damos o batismo a uma pessoa, ou retardamos o batismo para aquela criatura, não. Se nós podemos, devemos fazer o que o Senhor nos ensinou, ir pelo mundo inteiro, levar o Evangelho a toda criatura e batizar a todos os que crerem, porque aqueles que crerem e forem batizados encontrarão a salvação, serão salvos. A gente nasce duas vezes, meus queridos. Uma a gente nasce fisicamente e a outra a gente nasce espiritualmente. Você nasce fisicamente quando você sai da sua mãe. E você nasce espiritualmente quando você é batizado. Quando você nasce do Espírito Santo. E isso não é simplesmente um rito, é um ato de fé. Alguns podem até dizer assim, mas como pode quando um bebezinho crê? A fé é contagiosa, a fé se comunica. A criança pode até não fazer ali o seu ato de fé, porque ela ainda não tem razão para isso. Mas os pais fazem o seu lugar e preparam essa criança para que quando tiver um mínimo de consciência, professe a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, como fez João, diz aqui, olha, até no versículos 12 e 13, deixa eu encontrar aqui, que é melhor. A quantos, porém, a acolheram, essa vida, não é, que é o próprio Cristo, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. São os que creem no seu nome. Estes foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Olha, que coisa maravilhosa. Quem acolhe o Espírito Santo na sua vida, quem acolhe Jesus Cristo como o autor da sua vida, o Senhor lhes dá o poder de se tornarem filhos de Deus. Todos os que acreditam em Cristo recebem a capacidade de se tornarem filhos de Deus, filhos do Espírito Santo, participantes da natureza divina, porque o Espírito Santo é o Deus que gera. Se você precisa começar uma nova vida, você deve pedir ao Pai do céu que em nome de Jesus te dê o Espírito Santo. Simples como eu estou te dizendo. Pai amado, em nome de Jesus, me dá a graça do teu Santo Espírito. Mas fazer isso com amor, querendo e com devoção. Porque o Espírito Santo vem aonde ele é invocado, aonde ele é amado e aonde ele é esperado.
O Espírito Santo vem aonde ele é invocado, aonde ele é amado e aonde ele é esperado. Como é que você invoca o Espírito Santo? Pedindo: Pai amado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, derrama o teu Espírito Santo sobre mim, sobre a minha vida, sobre o meu coração. E ali, num gesto de amor e generosidade, abrindo talvez as suas mãos, você diga: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vem Espírito Santo de Deus, vem sobre mim. E aí o Senhor realiza esta obra em nós, porque Jesus fala a respeito dele. Em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Na hora do nosso batismo, a gente nasce de uma maneira visível pelo sacramento da água. Por que de uma maneira visível? Todo mundo vê. Quando você é mergulhado na água e quando você é levantado da água. Quando você mergulha até o topo na água, significa que você foi sepultado. Seria difícil, né? Convencer uma pessoa a se deixar batizar na terra. Imagina, nós vamos sepultar você, depois a gente te tira da cova. Não é? Deus, que é misericordioso, nos permitiu viver essa experiência na água, mais fácil, mais limpo, não é? Então você é totalmente afogado na água, para materialmente você professar com a sua vida: eu morri para esse mundo. Só que você que afundou na água, da água também ressurge, para dizer: eu sou uma nova criatura em Deus, uma vida nova começa para mim. Isso acontece de forma visível, não é? Mas invisível a todas as inteligências, aos olhos daqueles que ali estão, o Espírito Santo realiza uma obra espetacular. Porque ele é a água viva, invisível a todos os olhos e a todas as inteligências, que batiza e faz nascer de novo, curando e restaurando simultaneamente o corpo e a alma. Como dizem os antigos, pelo ministério dos anjos. João, que batizava na água, ao falar de Jesus, ele atesta nessa palavra que você acompanhou conosco. Ele vos batizará no fogo e no Espírito Santo. Vai nos batizar no quê? No fogo e no Espírito Santo. No Espírito Santo e no fogo. Vai nos batizar nas lutas dessa vida, nas provações que nós enfrentamos. E eu vou lhe dizer, a vida neste mundo é fogo. E a gente não vai escapar dessas lutas. Então, como disse Jesus, nós vamos ser sim batizados no fogo, mas seremos também batizados no Espírito Santo. Da mesma maneira como se dá com um vaso de barro, não é? Eu e você, nós precisamos primeiro ser purificados pela água. Quando você vai fazer um vaso de argila, você precisa tirar as impurezas, você precisa amaciar aquele barro, e isso você faz pela água. Depois que isso aconteceu, que o vaso foi purificado e modelado pela água, ele em seguida é aperfeiçoado pelo fogo. Ele é colocado no forno, para aquecido a uma temperatura estonteante, ele se tornar sólido, ele não mais se desfazer, nem mesmo com a própria água. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele que é o fogo espiritual, que é o próprio Deus. Porque nosso Deus, com efeito, é um fogo devorador. Coloque as mãos sobre o seu peito. E peça por Ele agora, pelo Espírito Santo. Diga: Pai amado, em nome de Jesus, eu preciso deste Espírito Santo que Jesus conquistou para mim ao ressuscitar. Senhor, nós precisamos do Espírito Santo. Meu irmão, você precisa deste Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para a nossa perfeição, para a gente melhorar, mas também para a nossa renovação, para termos força, para termos coragem, para a gente recomeçar, para que a gente rejuvenesça no Senhor, para que aquela palavra se cumpra na nossa vida. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças,
Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Só o Espírito Santo sabe e tem poder para ao mesmo tempo regar com fogo e queimar com a água. A água do batismo queima e o fogo do Espírito Santo fecunda. Por isso nós pedimos: vem Espírito Santo de Deus, vem sobre nós em nome de Jesus. Nós te invocamos, nós te clamamos, nós te queremos. Vem, Senhor, sobre nós. Minha alma tem sede de ti, ó Senhor. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra então. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Com fé canta. Ó vento impetuoso, vem neste lugar. Fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Vem vento, ó vento impetuoso, vem neste lugar. Fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo.